Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Setmart. Nesse vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um filme que é muito divertido e que não é tanta gente que conhece. Eu estou falando do Extraordinary, ou, como saiu aqui no Brasil, Muito Além do Ordinário, de 2018. Vamos falar um pouquinho sobre ele então? Esse daqui é um filme irlandês, dirigido por uma dupla cujo nome eu não vou conseguir falar, então eu vou colocar aqui na tela. São esses dois aí, que fazem aqui nesse filme a sua estreia no comando de um longa-metragem. O filme, então, ele conta a história de uma mulher que foi uma criança médium, mas que agora, depois de adulta, ela resolveu abandonar essa sua profissão, né? Abandonar o passado e seguir numa outra profissão que não tenha nada a ver com o sobrenatural. Apesar de que o sobrenatural ainda quer se relacionar com ela. O sobrenatural ainda quer conversar com ela. Então ela tenta levar a vida trabalhando como uma instrutora de autoescola, só que ela vê fantasmas o tempo todo e em tudo quanto é lugar. Ao mesmo tempo, até por ela morar numa cidade pequena, meio que todo mundo se conhece, e o povo está sempre pedindo ajuda para ela, está sempre pedindo para ela ajudar em casos sobrenaturais, algo que ela sempre recusa porque ela quer abandonar essa vida de vez, né? E um dos motivos de ela não querer ajudar as pessoas, de ela recusar esses pedidos, é porque ela sofre de um trauma do passado, algo que ela fez no passado e que assombra ela até hoje. Então ela não quer repetir os mesmos erros que ela cometeu antes. Ela acaba mudando um pouquinho de ideia, ou pelo menos se direcionando nessa direção, quando um sujeito chamado Martin vem pedir ajuda para ela para se livrar do fantasma da sua falecida esposa, que de alguma maneira ainda controla a vida dele, como ela fazia em vida. Com uma certa relutância, a protagonista, chamada Rose, acaba aceitando ajudar esse cara, até porque ela meio que gosta dele. Então também é do interesse dela se livrar do fantasma. Paralelo a isso, naquela mesma cidade mora também um ex-roqueiro, um sujeito que teve uma certa fama no passado, mas que perdeu essa fama e nunca mais conseguiu recuperar, apesar de essa ser uma obsessão dele. Então existe aí um paralelo que pode ser feito entre a protagonista e esse personagem. Ambos tiveram fama no passado, só que é a maneira como eles lidam com essa fama hoje em dia que diferencia os dois, porque ela quer ser esquecida, ela quer deixar o passado para trás e ele quer recuperar esse passado. Ele quer trazer aquela fama de volta. E é justamente no choque entre essas duas visões de mundo, essas duas relações que esses personagens têm com o passado, que o caminho deles acaba se cruzando. Porque esse roqueiro, ele acaba recorrendo a rituais e magias para poder recuperar sua fama, para poder recuperar sua fortuna. E aí, em certo momento, ele se depara com um ritual em que ele precisa sacrificar uma virgem. E a virgem que ele escolhe é justamente a filha do Martin, ou seja, ele acaba sequestrando ela para fazer esse sacrifício. Com isso, então, a Rose e o Martin, eles acabam se juntando para tentar impedir que aquilo aconteça. Ou seja, para tentar salvar a menina e livrar aquela cidade da ameaça que paira sobre eles. E é aí que eu acho que reside a maior qualidade do filme, nessas cenas, nessas sequências em que eles partem pela cidade tentando coletar os materiais necessários para fazer os encantamentos deles. Porque esses materiais são muito nojentos. O Martin, ele precisa meio que vomitar os fantasmas, sabe? Então é como se ele absorvesse e jogasse para fora esses fantasmas e ele tem que guardar isso num potinho, alguma coisa assim, para poder usar depois. É um negócio que é nojento e é muito divertido também. Porque esse filme é um filme que tem muito desse estilo, desse humor que ficou conhecido como humor britânico, né? Que é esse humor que às vezes parece se levar a sério demais, em que se cria situações cada vez mais absurdas. E esse filme faz isso, e faz isso muito bem. Tem muita piada de cunho sexual, tem muita violência também que o filme usa de maneira exacerbada, e tudo isso funcionando para um estilo muito específico de humor, que na minha opinião funciona muito bem nesse caso aqui. Existem ainda outros momentos que são simplesmente hilários, assim. Tem uma cena, por exemplo, que ele tem que perseguir um corpo que está flutuando na estrada, que eu achei muito divertida. Isso sem falar que tem uma participação do ator Will Forte
interpretando esse roqueiro e ele é simplesmente demais, assim, é muito engraçado, porque ele encarna esse personagem de uma maneira muito exagerada, assim, então é tudo muito exacerbado, nada nesse filme é feito para ser levado a sério, a não ser, eu acho que essa é a questão mais importante, que mais chamou a minha atenção, os momentos de terror, porque assim, o Extraordinary é um filme que, quando ele é para ser engraçado, ele é muito engraçado, só que ao mesmo tempo, quando ele vai pro terror, ou seja, quando ele pende mais para esse lado do sobrenatural, ele se leva muito a sério nessa questão, ele tenta ser muito assustador, apesar de que, óbvio, ainda é uma comédia de terror, né? Então assim, nunca vai deixar de ser uma comédia, mas ao mesmo tempo, a parte do terror, ele faz de tudo para torná-la o mais assustadora possível. Tem uma cena, por exemplo, no final do filme, no clímax do filme, que mostra um ritual sendo executado, que é uma cena de terror mesmo. Isso me lembra um pouco aquele filme Shaun of the Dead, Todo Mundo Quase Morto, do Edgar Wright, em que é uma comédia de zumbis, mas quando ele pende, por exemplo, para violência, ele é extremamente violento. É esse tipo de humor que a gente vê aqui também. É um humor que está misturado com uma certa... Não dá para dizer que é com um certo realismo, né? Mas é um humor assustador mesmo. Então ele consegue equilibrar bem tanto o humor quanto o terror, sabe? E é isso que eu gosto mais nesse tipo de filme, em comédias de terror. São filmes que conseguem ser engraçados, ao mesmo tempo que conseguem ser assustadores. O Shaun of the Dead, que eu mencionei antes, é um filme que consegue fazer isso. E na minha opinião, o Extraordinary também consegue. Então, eu acho que é um filme que vale a pena dar uma chance para ele. Ele não é tão conhecido assim, mas eu acho que quem for atrás talvez possa se divertir bastante. Eu, pessoalmente, me diverti muito. E se você já viu esse filme, deixa aí nos comentários a sua opinião. Você também gostou desse filme? Você também achou as cenas de terror assustadoras? Não esquece também de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, então.